Vamos então passar neste momento ao segundo painel da tarde e estamos um pouco atrasados, mas pedimos desculpas por esse facto, vamos tentar recuperar. Eu vou pedir aos meus convidados, aos oradores convidados que se juntem a mim. Aí está. Olá, boa tarde Magda, Rita. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Estão-me a ouvir na perfeição? Olá, boa tarde. Estamos a ouvir, sim. Okay, Também nos ouvem? Muito bem, muito bom. Também estamos a ouvir, muito obrigado. Portanto, nós, neste segundo painel, o nosso objetivo era perceber como é que nós podemos liderar nestes tempos mais complexos, digamos, mais difíceis, e liderar de uma forma eficiente. Já percebemos que nos tempos em que estamos a viver é essencial que as organizações possuam uma liderança criativa, como já ouvimos falar, com um sentido de oportunidade, uma liderança forte, disruptiva, ao nível operacional, ao nível financeiro, da gestão de recursos humanos, da gestão da marca, dos processos comunicativos. Quer dizer, há aqui um conjunto de desafios das organizações infindável e que, neste momento real, elas estão a deparar com esses desafios. Para falar um bocadinho sobre estes desafios, nós convidamos estes 4 oradores de referência nas suas áreas de especialização, vão partilhar connosco os seus conhecimentos, as suas experiências, e eu vou tentar liderar da melhor forma esta nossa conversa, no sentido de vos dar a palavra e depois também de gerir aqui algumas questões para serem colocadas e também pessoas que estão a assistir possam fazer algumas perguntas. Se calhar assim uma breve apresentação. Eu vou se calhar começar pelo professor Carlos Brito, é o único homem que está aqui no meio destes meus convidados e, portanto, se não se importarem, vou dar essa benesse. É vice-reitor da Universidade Portucalense para a Investigação e Internacionalização, é professor na Faculdade de Economia do Porto e na Porto Business School, é considerado um dos maiores especialistas e mesmo pioneiro em marketing em Portugal. Teremos também, e temos connosco, a Isabel Puxa, presidente da Euronext Lisboa e da Interbolsa, com um passado profissional sempre ligado à economia e às finanças, na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, assessora para assuntos económicos do Primeiro-Ministro durante 4 anos e tem ainda funções de docente na Universidade Católica em programas de economia e programas também financeiros. Podemos dizer que esteve sempre envolvido ao longo da sua vida com os números e são os números também uma paixão que o tem acompanhado. Temos também connosco Magda Faria, responsável pela comunicação interna e employer branding na Axians Portugal. Inspirar pessoas é uma das suas grandes paixões, já esteve envolvida em projetos de design thinking, redesenho de estruturas organizacionais. Do pouco que fomos conversando ao longo destas semanas, e posso estar errado, mas parece ser uma pessoa muito positiva, sempre com um gosto enorme pela vida e, portanto, vai-nos partilhar também essa força toda que tem. E, por fim, e não o último, a Rita é responsável pela gestão de recursos humanos da Primavera Software. O seu percurso é muito interessante, passou por várias áreas, desde a logística, a gestão de clientes, esteve na qualidade, que é um tema que nos diz muito, onde teve a liderar um projeto de FQM, e contactou várias áreas das organizações, e desses contactos, um em especial que foi com uma direção de recursos humanos e fê-la de alguma forma ficar mais sensível para esta área das pessoas, onde começou também a trabalhar na área da formação. Portanto, estão apresentados os meus 4 oradores. Muito obrigado por estarem presentes e, se calhar, eu vou lançar algumas perguntas. Também peço a todos que estão a participar que, se tiverem questões, coloquem sempre o nome do orador em primeiro lugar e depois a questão para eu poder gerir da melhor forma essas questões que nos vão chegando. E, se calhar, começava a lançar uma pergunta ao Carlos Brito.
e tem a ver, portanto, a pandemia transformou muito este comportamento dos consumidores, as suas expectativas em relação às marcas, houve também algumas alterações laborais que diminuíram de alguma forma o poder de compra e os hábitos de consumo também modificaram-se. Houve um foco maior nos produtos de primeira necessidade, há um recurso a plataformas online. As marcas, obviamente, aqui precisam urgentemente de se reinventarem, de inovarem para se adaptarem a este novo consumidor. No presente, e peço a sua opinião, o consumidor, obviamente, tem sido forçado a estes novos comportamentos de compra. É previsível que os venha a adotar em definitivo? Dr. Carlos Brito. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Perfeito. Muito boa tarde, então, mais uma vez a todos. Eu começo por saudar o Eugénio de Leitão, CEO da APSER, e o André Ramos, e nestas duas personalidades cumprimento todos os presentes, os colaboradores da APSER e todos aqueles que estão a assistir, e enfim, uma saudação também muito especial para as minhas colegas deste painel. Eu creio que o Miguel Pina Cunha já cá não está, é um colega, é um amigo e, portanto, também gostei muito de o ouvir. André, respondendo à sua questão, eu diria que há, de facto, aqui algumas alterações significativas no comportamento dos consumidores, que as marcas, obviamente, vão ter de, e já estão a tomar em consideração, e a questão é saber se isto é para ficar ou não. Deixem-me só salientar, talvez, aqui 3 aspectos. Um, que é óbvio, é a questão da digitalização dos comportamentos. Portanto, a questão das tecnologias de informação e comunicação já estava presente na nossa vida há muitos anos, mas com a pandemia isto teve uma aceleração enorme. O Miguel há bocado dizia que a questão do ensino à distância estava nos planos de muitas universidades, da minha também estava, mas ia sendo sempre adiado, e a verdade é que em 8 dias nós conseguimos montar uma coisa que andávamos há não sei quantos anos a tentar fazer. Portanto, a digitalização hoje é muito óbvia. Ao nível da pesquisa, portanto, e nomeadamente para compras, e portanto eu diria toda a parte do e-commerce, mas também do lazer, cada vez decorrente do confinamento, eu também já vou tratar disso. Hoje, mais do que nunca, o lazer é feito através de plataformas digitais. A aprendizagem, o trabalhar, eu não sei, eu por acaso estou aqui num local de trabalho, mas que não é o meu local de trabalho. Não sei quantas das pessoas que nos estão agora, que vão falar e que estão a assistir, estão no seu local de trabalho, provavelmente estão em casa. E é um sítio cada vez mais para fazer negócios. Portanto, esta digitalização em torno do lar, chamemos assim, tem um impacto muito significativo no relacionamento com as marcas, a começar na própria concepção daquilo que é a casa de cada um. Tem a ver com localização, a dimensão dos espaços, os próprios espaços, que poderiam não fazer sentido há uns tempos e agora, enfim, é necessário, porque os miúdos também cada vez vão estudar mais em casa, vai-se trabalhar, portanto é preciso espaços para acomodar tudo isto. O segundo aspecto tem a ver com, está muito relacionado, que é o comportamento casulo. Portanto, hoje nós confinámos-nos em casa, e aquilo é quase uma bolha, um casulo, ou porque somos obrigados, ou porque temos medo. Portanto, mas as duas coisas levam-nos a girar muito mais em torno do lar. Portanto, é um fenómeno que está muito ligado à questão da digitalização. Em terceiro lugar, a questão da preferência por aquilo que eu poderia dizer pela segurança. Pela saúde no sentido mais lato do termo, pelo bem-estar. Portanto, estou convencido que são características que vão ficar. E, portanto, eu diria que temos aqui, para não me alongar muito, temos aqui 3 alterações do comportamento do consumidor significativas que ocorreram num espaço de tempo muito pequeno. Provavelmente, muitas delas iriam ocorrer em qualquer dos casos. Só que, em vez de demorarem 6 meses, demorariam 6 ou 10 anos. Portanto, aquilo que esta pandemia fez foi comprimir no tempo coisas que, de outra forma, demorariam muito mais tempo.
A outra dúvida é se além disto não fez outra coisa, e é se não mudou de pista. É eu de repente descobrir que afinal não estou a correr na mesma pista, não é só a compressão do tempo na estrada onde eu já estava, é que eu de repente olho para o lado e digo, pá, afinal mudei de estrada. E portanto, quando me coloca a questão, mas o novo normal vai ser igual ao velho normal? Definitivamente não. Porque há coisas que vieram para ficar, em termos daquilo que eram os nossos comportamentos. Definitivamente não. Vamos deixar muito, enfim, obviamente vamos voltar a tomar café nas esplanadas, vamos conviver, vamos dar abraços, isso é claro como água. Mas não vamos voltar ao ponto de partida. Até porque, e volto a acentuar uma coisa que o Miguel disse há bocado, é que isto cria-nos uma oportunidade. E não podemos deitar esta oportunidade fora. Portanto, definitivamente não. A minha dúvida é se vamos mudar de paradigma, de estilo de vida, de maneira de fazer negócio e a maneira de estruturar a sociedade. Mas aí eu acho que também as nossas colegas, certo? As minhas colegas deste painel certamente terão coisas a dizer sobre esta matéria. Obrigado. Muito obrigado, professor. Sim, sem dúvida que estamos a testemunhar uma reestruturação profunda em termos das organizações, da forma como fazem os seus negócios e se calhar aproveitava e colocava uma pergunta à Isabel, porque é importante, acima de tudo, evitar, depois de uma crise que estamos a viver sanitária, digamos, evitar aqui uma crise financeira, uma crise económica. Esta situação que atravessamos, Isabela, pode originar uma aversão ao risco por parte dos gestores, ou seja, eles em vez de jogarem para apostar, para ganhar, podem estar a jogar para apenas não perder? Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, antes de mais para estar aqui, cumprimento todos os participantes também neste painel. A pergunta que me coloca, no fundo, é dizer, quando a incerteza geral aumenta, os gestores ficam mais prudentes, não é? E a resposta é sempre, normalmente, sim, o que é natural, não é? Portanto, em cenários gerais de maior risco, e estamos aqui a falar do risco geral que esta pandemia está a criar para as organizações, seja o risco operacional das pessoas adoecerem ou ficarem menos produtivas porque estão em casa confinadas, seja do risco económico pela redução geral do nível de rendimento e que depois se traduz na redução do consumo, etc. Portanto, o cenário é de facto um cenário de maior risco porque há ainda um conjunto de incertezas grandes que temos relativamente àquilo que vai acontecer. Mas dito isto, esta crise não está a afetar do mesmo modo todas as atividades, e o professor Carlos Brito já referiu isso agora mesmo, há de facto aqui atividades sobre as quais se abriu um conjunto de oportunidades, e falou-se aqui já, enfim, das diversões online e das compras eletrónicas, das plataformas de comunicação digital, etc. E, portanto, há aí oportunidades que têm e devem ser aproveitadas e é preciso rapidez para as aproveitar. E depois há outros setores, como as atividades turísticas, culturais, aviação comercial, etc., onde o impacto está a ser, de facto, muito difícil e incerto também para o futuro sobre o que é que vai ficar e o que é que não vai ficar nos nossos comportamentos. Eu gostava só de partilhar um exemplo concreto, porque eu gosto sempre de exemplos para traduzir as ideias. A Euronext disponibiliza uma plataforma de comunicação digital através de uma empresa que comprou aqui há uns anos que se designa Webcast, que é uma plataforma, enfim, concorrente desta que estamos a usar hoje aqui neste webinar e que permite organizar webinars e outros eventos digitais. E quando a adquirimos-la sobretudo com o objetivo de facilitar a comunicação das nossas empresas cotadas com os seus investidores. Nomeadamente nas sessões de apresentação de resultados, não é? Que é um momento sempre muito importante, trimestral, não é? A apresentação de resultados trimestrais que as empresas cotadas fazem aos seus investidores. Quando a pandemia eclodiu em fevereiro, percebemos que as empresas que eram clientes já ou não desta plataforma, mas que tinham uma necessidade de realizar as suas assembleias gerais já não presencialmente, porque não podiam ter a maior parte dos seus investidores presencialmente, mas os investidores queriam na mesma participar.
E, portanto, o que é que tivemos que fazer? Muito rapidamente, adaptámos algumas funcionalidades dessa plataforma, juntámos a um parceiro que tem um serviço de voto eletrónico, não é? Que permite os investidores votarem na Assembleia Geral eletronicamente, porque não é só participar, é preciso votar. Avaliámos, enfim, alguns condicionamentos legais dessa adaptação e passámos a promover e a vender essa plataforma como uma plataforma para a realização de Assembleias Gerais virtuais, ou mistas. E esta decisão teve que ser muito rápida, como eu referi, tivemos que fazer estas adaptações muito rapidamente, a tempo das Assembleias que se realizaram ainda em maio, junho de 2020, e estamos agora a reforçar com mais funcionalidades o sistema para as Assembleias Gerais de 2021. Portanto, este é apenas um exemplo daquilo que podem ser as oportunidades que podem surgir e que exigem adaptação e que exigem investimento, não é? Porque foi preciso fazer e continua a ser necessário fazer investimento. Portanto, eu diria, aversão ao risco, sim, genericamente, mas é preciso, cada negócio e cada empresa é um caso e há oportunidades certamente que devem ser aproveitadas. Muito obrigado. E passava então, se calhar, a próxima pergunta para a Magda. Já vamos falar aqui um bocadinho de confiança, a tranquilidade, de serem hoje, digamos, se calhar mais do que nunca, sentimentos que as equipas de gestão devem transmitir às suas pessoas, às pessoas das suas equipas. Se esta comunicação interna já tinha um papel central nas organizações, ganhou nos últimos meses uma relevância primordial. Magda, de que forma esta comunicação interna na Axians teve um papel fundamental para o reforço da sua identidade, da sua cultura, alinhar os colaboradores com a estratégia, motivá-los, este engagement, este employer branding, como é que foi todo esse processo? Boa tarde a todos, quero agradecer aqui à APSER pelo convite e dar boa tarde aqui aos meus colegas do painel e a todos os que nos estão a ouvir. E a Axians, ou o Grupo Vinci Energies, tem uma política de safety first e nesse sentido, e isto porque estamos a falar até do tema de confiança, todas as nossas ações, ou mal esta situação começou, à semelhança eventualmente da maior parte das empresas, não é? Mas a nossa maior preocupação, e havendo esta política de safety first, que é uma política física, ou de integridade física e mental, foi colocar as nossas pessoas todas em casa com o máximo de segurança possível. E nesse sentido para nós até foi simples, porque em termos de plataformas, digitalmente nós estaríamos preparados para o fazer, depois todo o processo depois de nos adaptarmos é que foi ali um bocadinho mais complicado, por assim dizer, porque era novo para todos, portanto, embora muitas das nossas pessoas já pudessem trabalhar em casa de quando em quando, não era a generalidade das nossas pessoas. E no nosso caso em particular, e há mais empresas a viverem as mesmas circunstâncias, mas no nosso caso mais de 90% das pessoas da Axians foram para casa imediatamente. Portanto, de um dia para o outro, nós colocámos 90% da população em casa. O que fez com que, em termos de comunicação interna, também o papel acabasse por ser maior, de se reinventar um pouco e de conseguir chegar às pessoas, porque deixámos de ter outros pontos de contacto, não é? Tipo, e tentarmos aqui passar, nessa altura em particular, também com o ponto da segurança, porque eu acho que nós, enquanto seres humanos, é um ponto muito crucial para nos sentirmos bem e podermos continuar a viver e a ter a nossa vida e até sermos criativos, como ainda há bocado na sessão anterior falámos, ou seja, se nós nos sentirmos inseguros, se nos sentirmos que nos falta o chão ou que não sabemos bem para onde devemos ir, essa criatividade torna-se um pouco mais difícil de trazer ao de cima e de nos conseguirmos adaptar. E então achámos que tínhamos aqui uma responsabilidade acrescida numa altura em que a informação que nos estava a chegar era tanta e tão dispar, não é? Tipo, se nós fôssemos à net, nós conseguíamos encontrar com a mesma frequência coisas que nos diziam que aquilo não era nada, portanto não interessava, como conseguíamos encontrar a dizer que era quase o fim do mundo. E de repente cria-se aqui um sentimento também de incerteza que traz muita intranquilidade, que nos deixa muito desconfortáveis, não é? Que nos traz medo, porque de repente a gente passa por uma situação que nunca tinha vivido, não é? Tipo, nunca ninguém pensou
que algum dia, de um dia para o outro, nós podíamos ir todo para casa e que de repente não podíamos ir para a rua e andar aos beijos e abraços e a tocarmos uns aos outros e podemos ir almoçar e jantar fora. Principalmente nós gostamos tanto de o fazer, acho eu, enquanto povo, não é? Culturalmente falando. E então sentimos que havia aqui uma necessidade muito grande, enquanto área de comunicação interna, de fazer chegar às pessoas o máximo de factos, tendo em conta a quantidade de ruído até em termos de informação que existia nos mídias, não é? Tipo o Facebook, montes de coisas a serem partilhadas sem terem fontes fidedignas, e nós acabamos por ler aquilo e aceitar aquilo como uma verdade, ou mesmo não aceitando aquilo como uma verdade, sei lá, aquilo fica-nos aqui a remoer, mas também não vamos ver a fonte, se está certa, se não está, e então tentámos ir procurar o máximo possível factos para poder passar e comunicar muito. E, ao contrário do que acontecia no passado, até talvez essa foi a altura em que nós conseguimos comunicar melhor, porque as pessoas realmente liam os nossos e-mails, todos, que às vezes é difícil, porque as pessoas recebem tantos e-mails que acaba por ser às vezes difícil fazer a digestão de todos, não é? Todas as áreas aqui dentro da casa a partilharem coisas, e é tanta a informação. E nessa altura foi fácil validar que realmente as pessoas estavam a precisar daquele conforto, daquela segurança, porque realmente os níveis de audiência, por assim dizer, daquilo que eram as partilhas que eram feitas eram elevadíssimos. Portanto, as pessoas precisavam dessa segurança, não só em termos informativos do que era uma realidade, precisavam também de direção. Portanto, houve aqui um trabalho muito grande de construirmos internamente um guidance muito claro do que seria o nosso plano de contingência, o que é que se deveria fazer, o que é que não se deveria fazer, de deixarmos uma linha de apoio interno para que as pessoas pudessem, em caso de dúvida, situações relacionadas com Covid ou não, telefonar e perguntar e termos esse contacto feito pessoalmente, ou seja, pessoalmente no sentido de telefone, ou de haver aqui, ou por uma call, mas que não fosse qualquer coisa que fosse trocado só por e-mail. E houve essa atenção do nosso lado, que era para passar efetivamente também essa segurança. Depois houve, e aqui não é tanto comunicação interna, mas porque eu acho que aqui o processo é mesmo só a comunicação interna, per si, não iria funcionar, nunca. Eu acho que é mesmo um processo muito holístico e houve uma entrega muito grande de todas as nossas pessoas, acho eu. E as nossas lideranças, os nossos team leaders agarraram realmente a responsabilidade que tinham nas mãos e tiveram a cautelar também junto das suas pessoas que lhes podiam dar resposta e que estavam presentes. Foi um período, acho eu, muito desgastante para a maior parte de nós, porque foi um processo grande de adaptação, não é? Todos os nossos processos internos e de lidar com o cliente e de dar resposta ao cliente. Foi um processo desgastante emocionalmente também, mas houve aqui realmente um agarrar à responsabilidade e tentar passar a cada uma das nossas pessoas, das nossas equipas, a segurança que elas poderiam estar a precisar e haver aqui um contacto constante. Portanto, sim, em termos de comunicação interna houve aqui um papel muito grande e eu acho que aqui foi essencial mesmo, em termos de passarmos essa segurança, de passarmos informação fidedigna, que as pessoas soubessem o que é que estava a acontecer, que tivessem ali uma referência. Mas também, enquanto comunicação interna, de podermos partilhar o que é que as outras áreas estavam a fazer do grupo, quer fosse negócio, quer fosse de como é que estávamos a adaptar em termos, por exemplo, na área financeira, como é que estávamos a adaptar no People, para que as pessoas recebessem toda essa informação de uma forma fácil e percebessem que tudo se estava a adaptar para que a sua vida tentasse ser o mais simples possível. Portanto, eu acho que foi muito importante, nesta altura, o papel da comunicação, que é sempre, mas nesta fase foi muito importante para passar essa mensagem de segurança e de motivação também, ou seja, teve aqui adicional de nós continuarmos a dar, eu sou capaz, eu se calhar já me estou a esticar, não é? Tipo, e se vocês me deixarem continuar a falar, eu vou contar a nossa história toda durante esse processo, portanto eu não quero estar aqui, mas foi muito importante nesse sentido, ou seja, de podermos passar informação fidedigna, clara, que as pessoas pudessem sentir como segura e de lhes dar aí algum descanso e um ponto de apoio. Claro. Ok, Magda, muito obrigado e vamos ter a oportunidade ainda de colocar mais uma outra questão. Rita, nos próximos meses, aquilo que me parece é que os líderes, os responsáveis de recursos humanos terão um papel essencial na construção aqui de uma cultura corporativa adaptada ao novo contexto laboral. Temos a questão de gerir até para a própria saúde mental, da força de trabalho, que está parcialmente remota,
o ajuste nas métricas de desempenho dos colaboradores, na preparação dos líderes para o mundo do trabalho do futuro. Como é que decorreu este processo de liderança também na primavera e de que forma é que os colaboradores se sentiram apoiados, seguros? Como é que geriram estas emoções de toda esta nova realidade com o teletrabalho e se sentir eventualmente algum impacto na própria produtividade? Boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite da ABSER e cumprimentar também os meus colegas de painel. Bom, a primavera viveu aqui estes tempos de pandemia, acho que de uma forma, eu não diria singular, porque penso que todas as empresas passaram por esse processo, mas foi uma forma bastante smooth, no sentido em que nos adaptamos muito facilmente ao trabalho remoto, também fruto de sermos uma empresa tecnológica. Nós, logo antes, em março, antes de haver o confinamento obrigatório, nós já tínhamos confinado. 2 semanas antes já tínhamos decidido que se calhar era melhor irmos todos para casa e experimentarmos, começarmos a experimentar também como é que seria esta interação entre os vários colegas, entre as várias áreas nos próximos tempos. E também creio que fomos dos últimos a desconfinar, porque sentimos que também não tínhamos essa necessidade de estar a correr riscos e por isso nós no fundo desconfinamos totalmente, nem foi totalmente, foi a 50% em setembro e passado um mês já estávamos outra vez em casa também, ainda antes do teletrabalho obrigatório. Por isso levamos aqui o confinamento muito a sério. E isto não foi sem consequências, apesar de ser um processo smooth do ponto de vista de adaptação tecnológica da empresa, foi sem dúvida um desafio, em primeiro lugar um desafio para os recursos humanos. Nós tivemos que mudar aqui o nosso chip e passar para modo urgência, modo contingência, e porque nós somos também responsáveis pela saúde e segurança no trabalho na empresa, não é? Por isso ficamos aqui com esta tarefa árdua de implementar o plano de contingência, de responder a todas as questões dos nossos colaboradores nesse sentido, e passamos também aqui um pouco para o modo psicólogo, eu diria, durante estes meses. Isso foi, sem dúvida, um desafio, porque paramos todas as atividades que tínhamos, praticamente, durante uns meses, e dedicamos-nos de corpo e alma a gerir aqui a pandemia. Por um lado, lado a lado com a administração e com as direções, com a liderança, por outro lado, também muito próximos dos colaboradores. E em termos de liderança, acho que foi aqui um desafio muito grande para os nossos líderes, primeiro porque a primavera tem muitos líderes jovens, recém-chegados à função, e que a última coisa que estavam à espera era agora ter de gerir esta mudança e liderar colaboradores numa situação, muitos deles numa situação mais frágil, não é? Com problemas em casa, com familiares no desemprego ou a passar por layoff, com os filhos também em casa e a ter que gerir todas as questões domésticas. Isto, eu creio que é um desafio para todos os líderes, porque foi uma situação completamente única, mas ainda é um desafio maior para um jovem líder que acaba de assumir a função e que, no fundo, também vai ter que ter este papel aqui de coaching da sua equipa, mais do ponto de vista mais emocional. Depois estamos a falar de uma empresa tecnológica em que nós fazemos um trabalho muito próximo com as lideranças, no sentido de desenvolver aqui as soft skills e prepará-los para gerir pessoas do ponto de vista mais global, não só do ponto de vista das competências técnicas, mas também aqui a gestão das emoções. Isso já é um desafio numa tecnológica, como é noutra empresa qualquer, mas se calhar numa tecnológica um bocadinho mais, pelo perfil aqui das pessoas que trabalham connosco,
E nesta altura foi um desafio ainda muito maior, por isso o que nós fizemos foi sessões com os nossos líderes, em que foi um bocadinho tipo Alcoólicos Anónimos, em que cada um podia dizer como se sentia e que dificuldades é que estava a ter a gerir a equipa, e procuramos assim também ir nos apoiando uns aos outros e tentando ultrapassar esta situação. Mais recentemente, e porque também não esperávamos, se calhar, que isto durasse tanto tempo, e sentimos agora que a motivação e o entusiasmo da equipa começa a esmorecer à medida que começou o outono, que os casos se vêm a agravar, sentimos que as pessoas estão mais preocupadas, estão mais fragilizadas, e então decidimos fazer aqui um survey de saúde mental mesmo específico, para poder aferir como é que as pessoas se sentem e tomar ações um bocadinho mais específicas para apoiar e para motivar as equipas. Ok, muito bem. Eu percebo que, de facto, houve apostaram muito na proximidade aos vossos colaboradores, certo? Puseram-se quase nos sapatos deles e naquilo por que eles estavam a passar e sentiram essa necessidade de perceber todos esses desafios e tentar ir de encontro àquilo que são as necessidades atuais, e parece-me bastante uma abordagem muito, muito interessante. E sendo uma empresa tecnológica, também se calhar com uma média de idades inferior, acho que, e as pessoas se calhar até são mais fáceis para lidarem com estes temas, não é? Ok, muito obrigado, Rita. Eu passava, e se calhar agora fazia também uma segunda pergunta ao Carlos. Nós ouvimos, em finais agora do mês de outubro, por exemplo, uma marca gigante como a Coca-Cola, que anunciou que vai descontinuar 200 marcas, ou seja, representam praticamente 50% do seu portfólio de marcas. Vê-se aqui uma necessidade grande de uma marca como a Coca-Cola, que se calhar é inquestionável, de reinventarem-se, de tentar focar naquilo que é o seu negócio e em marcas, se calhar, que possam ser mais rentáveis. Em que medida e velocidade é importante para as marcas, de facto, esta inovação, esta criatividade? Bom, André, a sua questão é, de facto, extremamente relevante. Eu diria o seguinte: a inovação e a criatividade sempre foram importantes. Ponto 1. Nesta altura em que as coisas se alteram rapidamente, em que o longo prazo às vezes é amanhã, não é? E não tomar uma decisão durante 3 ou 4 dias pode ter consequências gravíssimas. Portanto, volto a dizer, nós vivemos num momento em que o tempo se comprimiu e a questão da inovação ainda é mais relevante. Vamos lá ver o seguinte. Há basicamente 2 maneiras, isto é uma questão de competitividade e de sucesso no mercado, e há 2 maneiras para as empresas serem competitivas. Uma é apostarem em preços baixos. Não quer dizer que a qualidade esteja desprezada, não quer dizer que o serviço não interessa, não, mas o argumento de venda é preço. A outra forma é apostar em fatores de diferenciação, seja pela qualidade, seja pelo design, seja pela assistência, pelos prazos de entrega, whatever. A primeira opção, do preço baixo, na grande maioria dos casos, decorre do acesso a recursos baratos. Na grande maioria dos casos. Ou porque tenho acesso a recursos naturais baratos, ou porque pago mal às pessoas. Ponto. E daí consigo vender barato. Há, mesmo neste caso, situações em que eu consigo competir pelo preço sem necessariamente estar a pagar mal, a remunerar mal os fatores. Nessa situação, como em qualquer uma das situações de diferenciação, existe uma coisa: inovação. Portanto, eu diria, no longo prazo, a única forma das empresas se manterem competitivas, se não for pela via da remuneração má dos fatores, incluindo o fator humano, é pela via da inovação. Aliás, nós sabemos isso
E há imensos estudos na área económica que mostram que há uma relação direta entre o grau de inovação de um determinado país e, por exemplo, o PIB per capita. Tendencialmente, os países mais ricos são aqueles que mais apostam em inovação. É interessante perguntar-se, mas diga lá então o que é isso de inovar, porque por vezes não há uma percepção exata daquilo que é inovar e muitas vezes até se confunde com criatividade, que foi um tema muitíssimo bem abordado pelo nosso orador anterior. Inovar é basicamente isto, é criar valor com base em novas soluções. Portanto, eu preciso destes dois ingredientes. Inovar é ter uma nova solução, se for uma velha solução eu não estou a inovar, mas não basta ter novas soluções. É preciso criar valor com base nessas novas soluções. Seja valor económico, seja valor social, fala-se hoje até muito em inovação social, pode ser valor ambiental, pode ser valor cultural, mas tem de haver criação de valor. E é nesse sentido que eu diria que a inovação depois se pode materializar, passa a expressão, em novos produtos, em novos serviços, em novos processos, em novas abordagens ao cliente, em novos modelos de negócio. Eu tenho aqui perante mim duas estimadas colegas, membros deste painel, que estão ligados à área digital. E é muito interessante que a área digital, uma das grandes revoluções que causou foi no modelo de negócio. A Uber, por exemplo, seria impensável sem uma plataforma digital. Airbnb seria impensável e, portanto, um dos grandes impactos e uma das grandes inovações digital tem a ver com o modelo de negócio. E uma coisa é verdade, se as empresas não inovarem, vão deixar de ser competitivas. Eu uma vez ouvi numa conferência, uma coisa assim deste género, alguém dizia, no futuro isto vai ser muito importante. Não é no futuro, sempre foi assim. Desde o tempo em que o homem primitivo, enfim, inventou e inovou ferramentas do mais simples que há, de um simples machado em pedra. Quando ele fez isso, ele ganhou uma vantagem competitiva brutal sobre todos os outros que estavam ali à volta. Claro que naquela altura as pessoas eram um bocadinho violentas e aquilo que lutavam era por recursos. Portanto, mas hoje também não deixam de ser menos violentas, nós também lutamos por recursos. Infelizmente, às vezes a forma de violência é que é diferente. Mas isso é tão verdade com o machado de sílex como com a descoberta da roda ou como com a descoberta de técnicas de marear quando fomos capazes de bulinar por esse Atlântico abaixo e voltar para cima pelo mesmo caminho. Não seria bem o mesmo, mas basicamente o oceano era o mesmo. Estamos a falar de inovação. Se não fosse possível inventar coisas novas, geradoras de valor, ninguém é capaz, de forma sustentável, ter vantagens competitivas. Será assim no futuro, é assim no presente e sempre foi assim, desde que o ser humano é humano. Muito obrigado, professor, sem dúvida. Acho que é uma realidade de facto, a inovação tem que estar presente, isso é que tem que ser uma constante, digamos, quase diário, a repensarmos na forma como atuar, nos serviços, nos produtos. Tudo, André, deixe-me só acrescentar uma coisa. E como nesta altura vivemos uma época de mudança muito grande, a inovação ainda é mais precisa. Claro. Para dar resposta a desafios que provavelmente eram impensáveis há um ano atrás. Daí a necessidade da criatividade que Miguel Pina e Cunha falou, que é a capacidade para arranjar soluções novas para os desafios que encontramos pela frente. E a questão é que os desafios hoje são muito diferentes daqueles que eram imagináveis há um ano atrás. Muito obrigado, professor. Eu, se calhar, a minha próxima pergunta, e falando um bocadinho nesta questão de inovar, as organizações, obviamente, que todas elas procuram inovar, para isso precisam também ter condições, digamos, uma saúde financeira para poderem também investir nestes processos de inovação. E a minha pergunta para a Isabel era de que forma é que os mercados de capitais ou como é que podemos assegurar a recuperação da confiança dos agentes económicos, sendo um dos pontos essenciais para que esta crise não se prolongue demasiado? Como é que podemos fazer essa recuperação dessa confiança?
O tema da recuperação da confiança, do ponto de vista macroeconómico, é um tema obviamente crítico, mas que depende muito mais da forma como determinados grandes graus de incerteza se vão desenrolar, eu diria, nos próximos meses, pelo menos. E há aqui o ângulo macroeconómico e depois há o ângulo, digamos assim, da confiança das pessoas dentro das organizações, que é um outro ângulo desta pergunta, mas eu começaria pelo primeiro. Portanto, de facto, a confiança geral dos agentes económicos, neste momento, está minada por vários graus de incerteza, e vamos aqui elencá-los muito rapidamente. Primeiro, a duração da pandemia e quando é que teremos a vacina eficaz e para todos, não é? Isso é bastante óbvio. Depois há o impacto económico de todo este período de redução da atividade económica, o que é que vai ficar efetivamente de impacto e de resultado. Depois há a dimensão da eficácia das medidas, quer da política monetária, quer da política orçamental e social, que os governos, e neste caso em Portugal o governo está a adotar, até que ponto vai mitigar ou não vai mitigar efetivamente esses efeitos. E depois há o impacto político e social de todo este quadro, que também não sabemos exatamente como é que ele vai desenrolar-se. Portanto, a questão que nos temos que colocar é como é que rapidamente podemos mitigar estas incertezas e que mitigantes é que são esses, não é? E começando pelo primeiro, o primeiro obviamente é o plano de saúde pública credível e eficaz para lutar contra a pandemia. Já foi dito aqui muita coisa em muitos fóruns sobre este tema e portanto, é bem perceptível o que é que está em jogo. Quanto ao impacto económico, é preciso identificar claramente os setores que vão ser mais afetados por esta situação que estamos a viver e ter medidas de suporte, e estamos aqui a falar de medidas sobretudo de política orçamental e também de política monetária, já lá vamos, para assegurar que a capacidade produtiva, tanto quanto é possível, seja mantida, para que logo que a pandemia esteja atrás das nossas costas, possamos recuperar a produção na maior parte dos setores económicos. Sabemos que as coisas não vão ser como antes e que vai haver alterações, mas no geral, não é, possamos recuperar a capacidade produtiva. A recuperação vai ser tanto mais rápida também se formos capazes de preservar o tecido social ou o equilíbrio social, como lhe queiramos chamar, e nesse sentido também as medidas de apoio social àqueles que vão inevitavelmente e infelizmente perder os seus empregos, temporariamente ou durante mais algum tempo, e portanto que estas situações de vulnerabilidade sejam devidamente endereçadas. E portanto a instabilidade social gera insegurança, gera instabilidade política, gera menos confiança e portanto é um aspecto também do tema da confiança. Naturalmente a política, tem-se falado muito pouco da política monetária, mas a política monetária, isto é, o papel do Banco Central Europeu está a ser crítico nesta crise, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2011, quando tivemos uma intervenção financeira externa que não conseguimos evitar, que é esta a assegurar que as emissões de dívida pública, designadamente que estão a ser necessárias para enfrentar o déficit orçamental, que por sua vez está a ser necessário para financiar todas estas medidas de apoio económico e social, está a dar suporte, não é, a taxas de juros muito baixas e a uma liquidez no mercado de obrigações que é absolutamente crítico para conseguirmos financiar a política orçamental, portanto, as despesas públicas necessárias para garantir esta situação. Portanto, a confiança só se vai, ou vai-se reganhando, à medida que estes vários aspectos da pandemia, portanto, da saúde pública, da economia, da política e dos aspectos sociais, se forem clarificando e, desejavelmente, forem evoluindo positivamente, não é? E, portanto, a informação é extraordinariamente importante, porque é preciso que as pessoas, quanto mais cedo as pessoas perceberem o rumo que as coisas estão a levar, e às vezes, enfim, seja o rumo mais positivo ou menos positivo, mas o mais importante é perceberem e terem mais certeza e mais estabilidade, mais confiança se gera e, portanto, haverá necessariamente, enfim, mais investimento, mais produção, mais consumo, tudo isso que é necessário para reganharmos a confiança. E ficaria por aqui porque
Obrigado, Isabel, claro. E fiquemos todos com essa esperança que essa recuperação seja rápida e que consigamos, as empresas consigam também de alguma forma sair deste, digamos, sufoco que algumas estão a viver e consigam rapidamente inverter essa sua situação. Magda, relativamente, e já falamos aqui, teletrabalho, a maior parte das empresas estiveram e ainda continuam em teletrabalho. O espaço de trabalho, nós quando estamos no escritório temos o nosso espaço de trabalho, temos uma secretária, está tudo muito direitinho, é tudo muito clean, temos uma boa luz natural, estamos dentro do nosso ambiente de trabalho. No teletrabalho estamos em casa, podemos estar no meio de uma sala completamente desarrumada, os miúdos podem estar a correr pela sala, ou estamos em qualquer compartimento da casa e às vezes as condições podem não ser as melhores. O espaço de trabalho e a forma como ele está organizado ou optimizado tem influência na produtividade das pessoas? Eu acho que acima de tudo tem influência naquele que é o nosso sentimento de bem-estar. E depois, obviamente, como consequência, na nossa produtividade e na nossa entrega. No entanto, no caso da Axians, nós temos vindo a adaptar, aliás, no início, quando fomos todos para casa, parte do trabalho que foi feito e houve uma comunicação muito intensa depois do que outras áreas tiveram a fazer para podermos dar essa informação e o que é que deveria ser feito. Não é? Nós comunicámos muito coisas relacionadas com que condições é que devemos ter em casa. Fizemos webinars a falar sobre, ok, como é que nós nos organizamos para garantir que temos, estando em casa, porque não era uma rotina à qual estivéssemos habituados, não é? Tínhamos horários para depois não darmos em maluquinhos, não é? De repente estarmos a trabalhar das 8 da manhã e aquilo ser seguido pelo jantar afora. Fizemos muitas sessões a explicar como é que cortávamos isso. Passámos muita informação a dar a indicação da necessidade dos cafés, neste caso digitais, porque o que acabava por estar a acontecer era que, estando em casa e não estando aqui fisicamente, as pessoas acabavam por fazer uma cola atrás da outra, não é? Portanto, aqui a nossa sessão está a acabar às 5, e eventualmente pode haver aqui gente que tenha agora uma cola a começar imediatamente às 5, não é? Portanto, e que isso no escritório não acontece. Portanto, não é só as condições físicas, mas também a forma de trabalhar. E houve uma chamada efetiva de atenção de quais é que seriam, não só as condições, portanto, a necessidade de ter uma cadeira como deve ser, não é? Que é uma atenção que nós temos no escritório, ter cadeiras que nos permitam estar confortavelmente a trabalhar durante várias horas consecutivas. A maior parte de nós em casa, eventualmente, não tem cadeiras. Eu, por exemplo, não tinha, portanto, tive que ir comprar. Não havia necessidade, ou o tempo que passava em casa, em termos de dias consecutivos, não o justificava, embora trabalhasse em casa de vez em quando. É preciso ter atenção à luz, que é também um tema que a maior parte dos escritórios tem atenção, mas eu acho que mais do que as condições, muito honestamente, as condições físicas, de ter um espaço também individual, que não seja no meio da sala, porque ali é o sítio onde eventualmente estamos habituados a ter lazer, não é? Estarmos com a família e de repente estamos a misturar espaços e isso cria também aqui dentro de nós algum desconforto, porque deixamos de ter, ou seja, o mesmo espaço para estar, para diversão ou para aconchego, de repente é o mesmo de trabalho. E então, de repente, duas coisas cruzam-se numa altura em que não se deviam cruzar. Mas a realidade é que também muitos de nós não têm casas suficientemente grandes para poder ter a coisa distribuída e então é necessário fazer essa adaptação. Mas mais do que as condições físicas, ainda que muito importantes, a meu ver, os monitores, o ter um espaço que é só seu, onde mais ninguém interfere, no fundo arrumado da forma como lhe dá mais prazer, eu acho que tem a ver com depois como é que conseguimos assegurar que temos a disciplina, por assim dizer, de ter o mesmo que aquilo o nosso dia-a-dia para o escritório acaba por nos fazer, que é termos realmente um horário, termos um momento de almoço, termos períodos também de interação com colegas, termos na mesma os cafés, ainda que sejam virtuais, com a equipa, portanto, criarmos na mesma aqui a relação.
Nós, enquanto organização, e como disse, nós fomos todos para casa, e mesmo quando se voltou para o escritório, embora tivéssemos preparado o escritório para receber todas as pessoas, logo praticamente desde o início, ou seja, ainda estávamos confinados, o escritório já estava preparado para receber quem quer que fosse, porque tínhamos algumas pessoas a virem ao escritório, nunca deixámos o modelo de estar em casa. Portanto, houve uma altura, sendo possível, que abrimos a que viessem mais algumas pessoas, mas nunca tivemos, para já nunca tivemos a possibilidade de vir mais do que 30 pessoas, mais do que 30% das pessoas para aqui. E isso nunca acabou por acontecer. Portanto, mantivemos-nos sempre nesse modo. E começámos a perceber que também as nossas pessoas começavam a pedir que realmente, e já havia também uma equipa de trabalho dentro da casa, a achar que fazia todo o sentido termos uma política de trabalho flexível. Isto antes até do Covid. E que fez com que este tema acabou por acelerar isso, e a política foi lançada a semana passada. Portanto, neste momento, obviamente, estamos todos em casa, ela faz, entre aspas, pouco sentido, ou o Covid e as regras Covid sobrepõem-se a essa política, mas assim que nos seja possível vir, a política pressupõe que todos nós, tendo em conta as suas funções, não é? Porque nem todas as funções fazem com que seja possível nós estarmos a trabalhar em casa, mas dependendo disso, todas as nossas pessoas podem passar a estar em casa. E nessa política está descrito um conjunto de regras, então, quer que sejam em termos físicos e ergonómicos, do que é que a gente teve, quer seja em termos de espaço e daquilo que são as necessidades para que nós possamos ter algum conforto e bem-estar naquilo que é a nossa atividade. Pronto, acho que basicamente consegui dar mais ou menos uma ideia da necessidade das duas coisas, ou seja, quer seja do espaço, quer seja da forma depois como vivemos esse espaço e as nossas pessoas. E as pessoas, claro. Sim. E queria aqui deixar espaço para mais uma pergunta para a Rita. Isto está a ficar apertado. Obrigado, Magda. Sim, estamos quase no nosso tempo limite. Rita, para colocar uma última pergunta, esta é uma nova realidade de trabalho, sem dúvida, o teletrabalho se calhar veio para ficar, se calhar de uma forma mais equilibrada, num sistema misto. Com esta nova realidade, será necessária alguma redefinição ao nível de perfis de competência e de conhecimentos dos colaboradores, uma vez que agora trabalhamos muito no meio digital e temos outras formas de trabalhar, será necessário repensar um bocadinho o perfil de competências e redefinir essas necessidades? Sim, eu creio que de uma forma geral, as competências digitais creio que foram sendo adquiridas ao longo destes meses. Se não existiam, foram sendo adquiridas, e acho que hoje em dia a maioria das pessoas já tem alguma literacia digital, se é que existe essa expressão, para poder trabalhar perfeitamente a partir de casa. Não é? No início andávamos todos aqui um bocadinho a navegar no Teams, no Zoom, nós estávamos habituados, mas creio que rapidamente nos adaptamos. Eu estou um bocadinho mais preocupada aqui com as soft skills que são necessárias para continuarmos neste regime, que eu acredito que sim, e acho que é desejável. Eu não sou apologista de um regime de 100% de teletrabalho. Eu acho que são poucas as pessoas que têm capacidade para, durante meses e meses a fio, trabalhar sozinhos. Acho que é preciso uma grande resiliência e uma grande capacidade de foco, e acho que são qualidades raras. A maior parte das pessoas são seres sociais e sociáveis e trabalham melhor em rede e fisicamente presentes com outros colegas. E acho que as pessoas sentem muito a falta desse convívio e dessa interação próxima, e que se está de alguma forma também a perder. Por isso eu acredito que as competências no futuro, e estando aqui numa opção um bocadinho mais mista, que acho que vai ser o modelo, muitas empresas, eu espero que continuem, que aproveitem o melhor que há nesta pandemia e saibam manter aqui modelos que permitam esta flexibilidade, mas vai ser preciso
muita resiliência, vai ser preciso também desenvolver aqui uma maior autonomia, uma maior proatividade geral de todos nós. Acho que é mais difícil ser criativo em casa sozinho do que ser criativo numa sala com todas as cabeças a pensar ao mesmo tempo. E com esta interação, acho que cria um ambiente mais propício à inovação do que estar em casa, olhar para um ecrã. Por isso acredito que vai ser necessário desenvolver mais esse tipo de competências no futuro. Sim, sim. Muito bem, muito obrigado, Rita, também pela sua resposta. Sim, penso que o teletrabalho veio para ficar, se calhar, como eu diria, de uma forma mais equilibrada e se calhar repensando um bocadinho as condições desse próprio teletrabalho, que nesta fase não tivemos tempo para pensar muito e agora se calhar podemos ter com mais tempo para planear um pouco este teletrabalho e como é que ele será feito e em que condições é que será feito. Nós estamos muito em cima do nosso tempo, já passamos até o tempo que tínhamos previsto com algumas perguntas. Eu estava aqui a ver também ao nível das perguntas que tínhamos dos participantes, existem mais comentários do que propriamente perguntas. Há aqui um comentário muito interessante que eu não queria deixar de referir, que é uma verdade, de facto, que é da Paula Bacelar, que obviamente que ela diz que seria bom, e não tivemos esta oportunidade neste evento, poderemos ter noutros, de ouvir alguns exemplos desta liderança em tempos de pandemia em empresas industriais, porque de facto nós falamos aqui muito em teletrabalho, empresas de serviço, em que de facto os colaboradores podem fazê-lo, mas de facto houve um esforço muito grande da indústria, das empresas industriais, em manter os seus colaboradores motivados, porque esses continuaram de facto a trabalhar enquanto o país estava confinado e de facto uma nota que é mais um comentário, mas não queria deixar aqui de reforçar que sem dúvida que será muito mais complicado para um setor industrial esta gestão das pessoas, porque é uma atividade muito distinta e que não se pode trazer para casa a produção, nem uma linha produtiva, portanto há aqui realidades completamente distintas, mas não queria deixar esta nota que faz todo sentido. Sendo assim, o que nós vamos fazer, eu estava aqui a ver, mas não há uma questão assim diretas, de qualquer forma vamos olhar para todas elas e depois também se houver uma questão que fica aqui por dar, vamos pedir aos nossos oradores e enviaremos para dar uma resposta e depois enviaremos à pessoa que a colocou, dado esta adiantada da hora. E sei que o professor Carlos Britina tem outro compromisso, vai estar noutro evento, vou libertá-lo rapidamente. Aquilo que a Magda falou. Exatamente. Há uma hora atrás para me deslocar de carro para um sítio qualquer, contar com os imprevistos. Não, assim vou mudar de sala só é exatamente isso. Muito bem. Resta-me então agradecer a todos vocês, a todos os nossos oradores, à Magda, à Rita, à Isabel, ao Carlos, ao Miguel que esteve connosco no primeiro momento, agradecer a vossa disponibilidade, desejar o melhor para vocês e para as vossas famílias e aproveitar que vocês estão aqui presentes e vou aproveitar para fechar também o evento. Agradecer a todos que estiveram presentes até agora, até esta hora. Tiveram mais de 3 centenas de pessoas online, portanto é muito interessante ver esta adesão e desejar também para todos eles um bom final de ano dentro das possibilidades, um bom Natal dentro das possibilidades, acima de tudo com muita saúde e vamos mantendo este otimismo que acho que temos que ter. E temos que batalhar com os tais, como dizia o professor Miguel, os binómios e os paradoxos, e vamos ter que ter essa capacidade. Mas pronto, agradecer a todos que estiveram presentes, desejar-lhes um bom Natal, um bom ano dentro dos possíveis, e para o ano teremos a oportunidade de nos juntarmos outra vez com outros temas, com outros oradores, mas com a mesma força, que é isso que nós pretendemos. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.